Alta do dólar, instabilidade política e econômica, risco Brasil. Por melhores que sejam os investimentos aqui no Brasil, pensar numa alternativa para diversificar ainda mais seus investimentos e proteger ele não só das questões do Brasil, mas também do câmbio em relação a uma moeda forte, isso gera uma oportunidade de você investir diretamente no exterior, investir diretamente nos Estados Unidos. Então, se você pensa nessa possibilidade ou quer fazer seus primeiros investimentos no exterior, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você, tá? Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Sebre aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo eu quero falar sobre uma carteira ideal para você começar a investir no exterior. Como você dá seus primeiros passos para investir no exterior, tá? E para falar sobre esse tema especificamente, a gente precisa fazer uma rápida introdução sobre o mercado americano. Diferente do mercado brasileiro, que a gente tem 300 e poucas empresas listadas na bolsa, 300, 400 empresas, lá a gente tem muito mais que isso. A gente tem milhares de empresas. Além de ter milhares de empresas listadas lá nas bolsas americanas, tem também uma diversidade de fundos de índice, fundos ETFs, que você pode investir nos mais diversos mercados. Através da bolsa americana, do mercado americano de ações, você consegue investir, sei lá, no mercado da Tailândia ou da Argentina, ou investir em ouro, ou em prata, ou em commodities, ou no mercado que você quiser. Onde você pensar, você vai ter uma alternativa de investimento lá nos Estados Unidos. E essa grande quantidade de ativos faz com que fique um pouco mais difícil você selecionar realmente quais seriam os melhores ativos para você investir. E além disso, o mercado lá é muito mais eficiente, então é muito mais difícil até você bater os principais índices. E aí surge a figura dos fundos ETF. Se você não sabe o que é um fundo ETF, a sigla ETF vem do inglês do ETF, que é Exchange Traded Funds, que basicamente é um fundo de investimento de gestão passiva, ou seja, o gestor ele não escolhe ativamente os ativos que vão fazer parte daquele fundo, mas ele determina um índice, um determinado índice de mercado e ele segue aquele índice de mercado. Todos os índices de mercado têm uma carteira teórica e ele faz o quê? Copiar aquela carteira teórica do índice para replicar aquele índice e tentar ter o desempenho mais próximo possível daquele índice. Por exemplo, um ETF aqui do Brasil, o BOVA11, BOVA11, ele segue o índice Bovespa. Então, o propósito desse fundo é seguir fielmente o desempenho do índice Bovespa. Aqui no Brasil ainda, a gente tem o Small 11, SMAL11. Ele segue o índice de Small Caps. Aqui no Brasil, o DIVO11, DIVO11, segue o índice de empresas pagadoras de dividendos no Brasil. Então, a proposta desse tipo de fundo é seguir um índice, tá? Então ele vai ser tão bom quanto o índice que ele segue. E uma outra característica muito boa desses fundos é que eles têm uma baixa taxa de administração. Como o gestor não tem que se preocupar em ativamente estar estudando e pesquisando bons ativos, ele tem um trabalho muito menor para poder fazer a administração desse tipo de fundo, ele cobra uma taxa de administração bem menor também. E uma terceira característica muito importante desses fundos é que eles têm uma alta diversificação. Você investe num único fundo desses de índice, você está investindo em dezenas e às vezes centenas de empresas, tá? Então eu expliquei aqui o que seriam esses fundos ETFs e a gente tem que falar agora dos ETFs lá nos Estados Unidos, porque os ETFs americanos, na minha opinião, são ainda melhores do que os ETFs brasileiros. Primeiro porque os índices que eles utilizam lá são bem melhores. Por exemplo, o S&P 500, né, o SP500, que é o principal índice da Bolsa Americana, das 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana, ele, na minha opinião, ele tem um formato de seleção, de montagem de carteira muito mais inteligente do que o Ibovespa, porque ele foca muito mais no porte das empresas, no tamanho das empresas, nos resultados das empresas, em vez da questão do volume de negociação. Então, isso faz do SP500 um índice muito mais confiável, vamos dizer assim. Esse seria o principal índice da Bolsa Americana, o SP500. Então, qual a grande sacada quando você define que você quer fazer seus investimentos através de um fundo de índice? Ele vai ter essa diversificação, vai ter várias empresas lá dentro dele, mas a principal coisa, o principal dado, talvez para você pensar, Rafael, mas será que é melhor investir num fundo de índice ou escolher minhas próprias ações para investir? Veja só, você pode fazer isso, mas tem um dado que eu separei aqui, a fonte desse dado é Standard & Poor's Dow Jones Indices. Eles fizeram uma pesquisa muito rigorosa sobre os últimos 15 anos do mercado americano.
E eles chegaram à seguinte conclusão, que nos últimos 15 anos, 91,6% dos fundos de investimentos americanos não bateram o S&P 500. Mais de 9 em cada 10 fundos que se propuseram a montar uma carteira ativamente não conseguiram nem bater o próprio índice. Então você pensa, se tem um fundo com gestão profissional, com pessoas, com analistas, e obviamente cobrando taxa de administração, que é isso que detona um pouco a rentabilidade dele, para poder montar uma carteira, e ainda assim, desses fundos, mais de 9 em cada 10 perdem do S&P 500, não faz muito sentido você tentar fazer isso por conta própria. Você investir através de um fundo de índice termina sendo uma decisão bem mais inteligente que vai te consumir muito menos tempo, vai te consumir muito menos custos também, dinheiro, para não estar pagando várias taxas de corretagem. Você escolhe um único índice e faz o investimento nele, e também vai te consumir muito menos, vamos dizer assim, estresse. É muito mais simples, chega lá, investe num único ativo e pronto, fez aquele investimento, só se preocupa em fazer aquilo no mês seguinte, tá? Uma outra característica muito legal dos fundos ETFs americanos é que eles pagam dividendos, ao contrário dos ETFs no Brasil. Então, quando você investe num fundo de índice ETF lá nos Estados Unidos, além de todo o desempenho da carteira, ele vai te pagar dividendos. Geralmente é trimestralmente esse pagamento, tá? Março, junho, setembro e dezembro, mês 3, 6, 9 e 12, geralmente são nesses meses, e ele te paga dividendos, que isso faz com que você junte esses dividendos com os teus aportes mensais e você tenha uma possibilidade de fazer uma alocação um pouco melhor, tá? Então, a gente chega à conclusão que, tipo, lá nos Estados Unidos faz muito sentido você investir, dá para você começar tranquilamente investindo apenas através de fundos de índice. Mas isso não quer dizer que você precisa investir através de um único fundo de índice, porque, por exemplo, a gente tem fundos de índice que acompanham o S&P 500, tem mais de um, daqui a pouco eu vou mencionar ele só a título de curiosidade, tá? Nenhum dos ativos que eu mencionar nesse vídeo vai ser a recomendação de investimento. Você pode pensar numa carteira da seguinte maneira: eu posso pegar um ativo para seguir o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, e ele vai pegar as maiores empresas. As empresas maiores, elas são mais sólidas, vão ter um resultado um pouco mais consistente, mas tem menos potencial de crescer assustadoramente. Então você pega um que segue o S&P 500, que é um índice mais conservador, vamos dizer assim, se a gente parar para pensar nessa ótica, né? Um outro índice, você pode pegar um índice de small caps. O que são small caps? São aquelas aquelas empresas que são menores, que têm um valor de mercado menor, dentre aquelas que estão listadas na bolsa. Então todas são empresas muitas vezes milionárias, multimilionárias, mas tem um valor de mercado um pouco menor, algumas até de patrimônio que já chega à casa do bilhão também, mas elas são consideradas small caps também. Qual é a grande sacada? Que uma empresa menor, ela tem um potencial de crescimento muito maior, obviamente tem um risco maior, mas é muito mais fácil uma empresa pequenininha dobrar de tamanho, sei lá, depois de 3, 4 anos, do que uma Coca-Cola dobrar de tamanho, ou uma Microsoft dobrar de tamanho, ou uma Google da vida dobrar de tamanho, tá? Então essas empresas menores, elas têm maior potencial de crescimento e também um maior risco. Então você faz esse peso do S&P 500, que é um índice de mercado mais conservador, com um índice de small caps, que é um índice que vai ter um pouquinho mais de risco, mas com mais potencial de crescimento. E um terceiro, para a gente dar uma balanceada, você pode utilizar, por exemplo, os REITs, que é R-E-I-T, Real Estate Investment Trust. O que são esses REITs, Rafael? É uma figura parecida com nossos fundos imobiliários. Inclusive, REIT, Real Estate Investment Trust, ele literalmente significaria um fundo de investimento em imóveis, fundo de investimento no mercado imobiliário. Então, eles são bem parecidos com os nossos fundos imobiliários. São iguais? Não, eles têm algumas diferenças. As duas principais é a seguinte, é que lá nos Estados Unidos, os REITs, eles são ações mesmo, eles são empresas, não são um fundo de investimento, um condomínio fechado, onde você adquire cotas. Não, é uma empresa como outra qualquer, obviamente tem algumas características tributárias, mas é uma empresa e você adquire ações dessa empresa. E uma outra característica lá dos REITs, dos fundos imobiliários americanos, é que essas empresas elas podem contrair dívidas, o que não acontece aqui nos dos fundos imobiliários no Brasil. Então elas podem pegar empréstimos e adquirirem mais imóveis, elas podem fazer isso. Aqui no Brasil não, os fundos de investimento, os fundos imobiliários, eles não podem pegar empréstimos. Eles, na verdade, sempre que eles têm que distribuir praticamente todo o lucro que eles recebem, e quando eles precisam de mais dinheiro para poder comprar um novo imóvel, eles fazem o quê? Uma nova emissão de cotas no mercado, que é o que a gente chama de subscrição. Quando está rolando a subscrição de algum fundo imobiliário, é porque ele está o quê? Está indo ao mercado, emitindo novas cotas para captar uma quantidade de dinheiro maior, e essa quantidade de dinheiro vai ser utilizada para adquirir novos imóveis, para adquirir novos ativos, para poder fazer a composição do fundo, para aumentar o patrimônio do fundo. Então essas seriam basicamente as principais diferenças entre REITs e os nossos fundos imobiliários, tá? Então, fazendo a composição de um ETF
que segue o SP500, o principal índice da Bolsa Americana. Um outro ETF que segue um índice de Small Caps, de empresas menores com maior potencial de crescimento. E um outro ETF que segue os REITs, você teria uma carteira bem diversificada para você começar a investir no exterior, sem precisar ter que comprar nenhuma ação individualmente, apenas com ETFs. E aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? Que fique bem claro, isso não é recomendação de investimento, tá? Mas para seguir o SP500, a gente tem pelo menos 3 grandes ETFs. Tem o SPY, o SPY, que é o maior e mais antigo ETF do mundo, tá? O SPY segue o SP500. Tem também o IVV, que é da BlackRock. E o IVV, a título de curiosidade, muita gente fala sobre o IVVB11 para investir aqui no Brasil, aquele ETF que tem aqui no Brasil que acompanha a Bolsa Americana. Só a título de curiosidade, o IVVB11, o que ele faz é o seguinte, ele pega todo o dinheiro dele e investe em quê? No IVV. Ele não adquire ativos diretamente, ele investe no IVV e para isso ele cobra uma taxa de administração 6 vezes maior. Em vez de você estar pagando 0,04 de taxa de administração, que é o que o IVV cobra, o IVVB11 cobra 0,24% ao ano de taxa de administração. Então quem decide investir no exterior através do IVVB11 está pagando uma taxa de administração bem mais alta quando poderia estar investindo diretamente lá no exterior, diretamente no IVV, que é o fundo raiz, tá? O fundo que o IVVB11 utiliza. E um outro ETF seria o VOO. O VU também segue o SP500 e é um fundo da Vanguard. Esses seriam os 3 maiores ETFs, pelo menos, que seguem o SP500. Para um Small Caps, talvez um dos melhores, ou pelo menos assim, um dos maiores, os mais bem falados, é o IJS. O IJS é um fundo de índice, um ETF de Small Caps. E para REITs, talvez o mais famoso e o maior fundo também, não necessariamente o melhor, mas o mais famoso é um da Vanguard também, que é o VNQ, o VNQ. Esse daí seria um ETF que acompanharia os REITs, os fundos imobiliários americanos. Eu gosto sempre de botar entre aspas, que eu expliquei a diferença, existem diferenças entre eles, então não é literalmente a mesma coisa, tá? E a grande sacada é que você define essa alocação. Vamos dizer que você quer botar, sei lá, 1/3 em cada um, então vai ficar 33% em cada um dessas grandes categorias. A única coisa que você precisaria fazer depois de fazer o seu primeiro investimento é manter esse balanceamento, que é seguir uma estratégia de alocação de ativos. Então você define a sua alocação, você pode botar, sei lá, 50% para SP500, 25% para o Small Caps e 25% para REITs, ou 33% para cada um, 33,333 para cada um, bota 1/3 para cada um e tá tudo certo. A grande questão é que nos meses seguintes, de acordo com o desempenho dos fundos, o que é que vai acontecer? Pode ser que um suba mais do que o outro, pode ser que um suba e o outro caia, pode ser que todas caiam, mas um vai cair um pouquinho mais, o outro cai um pouquinho menos. Então esse balanceamento ele vai mudar. Quando esse balanceamento muda, a única coisa que você precisa fazer é o quê? É restabelecer esse balanceamento com novos aportes. Pode ser que você tenha botado, sei lá, 33 em cada um e depois de um mês esteja 30% num, 30% no outro e 40% no outro. Então você pega o seu aporte e bota metade num daquele que está em 30 e metade no outro que está em 30 para tentar restabelecer aquele patamar dos 33. Não precisa nem ficar fazendo vendas dos ativos. Não, você fica balanceando com seus novos aportes. O ideal é você que esteja o mais próximo possível ao balanceamento, mas não precisa ficar exato. E quando você vai utilizando essa estratégia de alocação de ativos no longo prazo, o que é que vai acontecer com seus investimentos? Você vai estar sempre comprando os ativos que estiverem mais barato ou menos caros no mês, e isso vai fazer com que, na média, você esteja aproveitando sempre a melhor oportunidade dentro daquele mês baseado no preço dos ativos. Aquele que tiver subido menos ou tiver caído mais vai ser o ativo que a tua alocação de ativos vai mandar você comprar, tá? Então essa é uma estratégia super simples, mas que funciona muito bem e, como eu tinha falado, os índices, os fundos de investimentos, quando você tenta investir por conta própria, mais de 90% dos fundos americanos, dos fundos de investimentos, não conseguem nem bater os índices. Então para que você vai brigar com isso? Por que você não investe diretamente através de fundos de índice, tá? Aí muita gente me pergunta, Rafael, tá certo, gostei da ideia, mas eu não tenho a mínima ideia como é que eu faço para investir no exterior. Eu invisto já diretamente no exterior, já invisto há alguns meses, desde o ano passado, desde 2019, eu faço investimentos diretamente lá no exterior e eu utilizo uma corretora que se chama Avenue Securities. É uma corretora que eu curti muito a proposta dela porque ela tem esse foco para investidores não residentes.
Então ela é focada em pegar as pessoas que não moram nos Estados Unidos, então ele tem todo um aparato, tem todo um suporte que ele vai ajudar pessoas que não moram nos Estados Unidos, mas que oferece essa possibilidade para que investidores de fora dos Estados Unidos, que não residem nos Estados Unidos, possam investir. E ele tem um foco no mercado latino-americano, inclusive um foco no Brasil. Eles têm suporte, inclusive em português também, isso pode ajudar bastante você. Caso você queira investir através da Avenue, eu vou aproveitar para deixar um link aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário, onde esse link você pode não só fazer o seu cadastro gratuitamente na Avenue, mas também você vai ganhar 10 corretagens gratuitas. Eu tenho uma parceria com a corretora, uma parceria de conteúdo com eles, e eles me ofereceram isso em troca da criação de conteúdo sobre o mercado, sobre investimentos no exterior. Eles oferecem essa possibilidade para as pessoas que me acompanham. Então quem fizer o cadastro através desse link vai ganhar as 10 primeiras taxas de corretagem gratuita para poder experimentar, e com essas 10 primeiras você consegue investir por alguns meses sem pagar a taxa de corretagem e ainda tem a possibilidade de investir no melhor mercado do mundo, que é o mercado americano, mais diversificado, com as melhores empresas do mundo. Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você, porque eu garanto a você, tem muita informação de qualidade nesse vídeo. Se você seguir essa estratégia super simples que eu expliquei aqui, eu tenho certeza que você vai investir melhor do que a imensa maioria das pessoas que tentam investir por conta própria, escolhendo suas próprias ações, escolhendo seus próprios ativos e terminam se frustrando por não conseguir ter resultados consistentes ou por não conseguir diversificar de maneira realmente inteligente a sua carteira de investimento. Então, dito isso, esse vídeo ficou por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.